Olá, pessoal, tudo bem? Então vamos aos estudos da nossa próxima semana. Nas aulas anteriores nós vimos sobre orações coordenadas. Orações coordenadas, elas são independentes, então elas têm sentido por si próprias. E aí nós temos dois tipos: assindéticas, quando eu não tenho conjunção, e sindéticas, quando eu tenho conjunção. E aí eu tenho 5 tipos: aditivas, adversativas, conclusivas, explicativas e as alternativas. A partir desta semana, então, nós vamos iniciar as orações subordinadas. Subordinadas têm uma relação de dependência, então, diferentes das coordenadas, uma precisa da outra sim para ter sentido. E aí nós temos 3 tipos: adverbiais, substantivas e adjetivas. Nós vamos iniciar pelas orações subordinadas adverbiais. Por quê? Porque elas exprimem uma função de advérbio e elas vão exprimir uma circunstância. Então é só olhar a conjunção e aí a gente vai conseguir classificar, como nós fazemos lá nas coordenadas. Então, as orações subordinadas adverbiais, elas têm 9 tipos: oração subordinada adverbial final, temporal, consecutiva, causal, comparativa, proporcional, concessiva, conformativa e condicional. Então, cada uma delas tem as conjunções e aí a gente vai classificando conforme a circunstância. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui para a gente analisar. O galo cantou quando o leiteiro chegou. Então, nós temos duas orações: o galo cantou e quando o leiteiro chegou. Qual é a conjunção que está ligando as duas orações? A conjunção quando. Se eu dissesse para vocês apenas quando o leiteiro chegou, a oração não tem sentido, né? Então, ela é uma oração subordinada, ela precisa da outra. Aquela oração que não tem a conjunção, agora nós vamos chamar ela de oração principal. E a outra vai ser a oração que é subordinada a ela. Aí nós vamos olhar a circunstância. Quando dá uma ideia de quê? Uma ideia de tempo. Então eu vou classificar ela como oração subordinada adverbial temporal. Estudou tanto que foi aprovado. Estudou tanto que foi aprovado. Então, a conjunção que está ligando as duas orações é o tanto que, na verdade, é uma locução. Então, estudou tanto, a minha oração principal. E aí a oração dá uma ideia de que estudou tanto que foi aprovado. É uma consequência. Então, oração subordinada adverbial consecutiva. Todos se esforçaram para que fossem aprovados. Todos se esforçaram para que fossem aprovados. Todos se esforçaram, minha oração principal. E a conjunção que está ligando as duas orações, então, é para que. Para que dá uma ideia de finalidade, né? Todos se esforçaram, tinham uma finalidade, eles queriam ser aprovados. Então, é uma oração subordinada adverbial final. Se você estudar, será aprovado. O que acontece aqui? Aqui, a minha conjunção é o se. Então, está lá no início da oração. Nem sempre a oração principal vem antes. Ela pode vir lá no final. E aí, o que acontece? Quando a minha oração subordinada adverbial vem antes, eu preciso utilizar a vírgula. Então, se você estudar, será aprovado. É uma condição. Então, ela vai ser a oração subordinada adverbial condicional. E aí, o que eu preparei para nós essa semana, tá? Primeiro, vocês vão fazer alguns exercícios do livro. Tem a primeira parte, que é a interpretação. Por quê? Porque vocês têm um conto lá, uma história, vocês vão interpretar, e depois, lá a partir da gramática, o livro de vocês vai usar algumas frases do conto para classificar as orações. Por isso que a gente tem que ver lá dentro do contexto da história o que cada frase, cada circunstância apresenta, tá? Então, primeiro, os exercícios do livro, a parte da interpretação. Aí, o que eu coloquei junto no material? Uma tabela com as orações subordinadas adverbial. Então, vai ter lá o tipo, a circunstância, as principais conjunções e alguns exemplos. Então, vocês também vão analisar esta tabela, tá? Tem as 9 conjunções.
E aí depois, sim, vocês vão fazer o estudo das orações subordinadas adverbiais lá no livro de vocês e fazer algumas questões relacionadas também, tá? Lá nas videoconferências, vocês podem usar a gente vai fazer uma revisão, podem tirar as dúvidas também, tá? E também, se precisar, não deixem de entrar em contato pelo WhatsApp, e-mail, mandem uma mensagem e vão tirando as dúvidas de vocês, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição então. Cuidem-se e beijos!